Posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, ó saiba pior que todos fazer. Todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para aformosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e das singraduras do caminho não darei aqui conta a vossa alteza, porque eu não saberei fazer, e os pilotos devem ter este cuidado. E, portanto, Senhor, do que hei de falar começo, e digo que a partida de Belém foi, como vossa alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, e sábado, 14 do dito mês, entre 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. Ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo 22 do mês, 10 horas mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde e saber da ilha São Nicolau, segundo dito Pedro Escolar, piloto. Na noite seguinte, a segunda-feira, amanheceu. Se perdeu da frota Vasco de Ataíde com a sua nau sem haver tempo forte ou o contrário para poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar em uma das outras partes, mas não apareceu mais. Assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando a dita ilha. Segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam de botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. A quarta-feira seguinte pela manhã topamos aves, a que chamam de farabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista a terra, e saber primeiramente um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, o qual o monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Interpretação de texto. A chegada. Depois de um longo percurso, a frota avista o país. Aves sinalizam a proximidade da terra firme. Não se imaginava a extensão do território. Em relação à flora exuberante, o relevo plano da nova terra e as características da Mata Atlântica, que na época cobria todo o sul da Bahia, são citados pelo escrivão. Inspiração religiosa. A Igreja Católica é parceira do Estado português e garante seu domínio sobre novos territórios. Isso explica a origem do primeiro nome do Brasil. Mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças, e ao sol posto 6 léguas da terra. Lançamos âncoras em 19 braças. Ancoragem limpa, ali ficamos-nos toda aquela noite. E quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitura à terra, indo os navios pequenos diante. Por 17, 16, 15, 14, 12, 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente da boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. E dali avistamos homens que andavam pela praia,
uns 7 ou 8 segundos, disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Então, lançamos fora os batéis e esquifes, e logo vieram todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor. E ali falaram, e o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos 2 e aos 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20. Interpretação de texto. A fixação de barcos em local seguro. Depois de encontrar terra, a frota busca ancorar em local seguro, mediante a aferição da profundidade da costa recém-descoberta. A exploração, após se encontrar em local seguro e a pouca distância do continente, foi determinado a oficiais e marinheiros a adentrar a terra por um rio. Primeiro contato. Ao entrarem navegando pelo rio que desaguava no mar, os exploradores avistavam 2 dezenas de navios. Pardos não sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas, vinham todos rijamente em direção ao batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que poupassem os arcos. E eles os depuseram, mas não pôde deles haver fala nem entendimento. Que aproveitasse por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava a cabeça e um sombreiro preto, e um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, compridas como uma copazinha de penas, vermelhas e pardas como de papagaio, e outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, muitas que querem parecer de aljofar, as quais peças creio que o capitão manda a vossa alteza, e com isso se volveu as naus, por ser tarde e não poder haver deles mais fala, por causa do mar. Posso ler a interpretação, professor? Claro, por gentileza. Interpretação do texto. Com os costumes distintos. O modo de viver do índio é visto primeiro com curiosidade. Comunicação. O choque cultural passa pela falta de entendimento entre grupos tão distintos. A conversa se estabelece
Então, por meio de gestos. Escambo. O escrivão faz o primeiro registro da prática no país. As trocas são muito comuns durante a colonização, pois os índios não conhecem o dinheiro. O contato iniciante entre portugueses e indígenas descarará o tratamento típico de culturas que se confrontam e integram. Mostrar-lhes um papagaio pardo que o capitão traz contigo. Tomarão-no logo na mão e acenará para a terra como se houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queria pôr a mão. Depois lhe pagaram, mas com espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeito, partéis, mel, trigo passado. Não quiseram comer daquilo, quase nada. E se provaram alguma coisa, logo laçavam lá fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram dele. Nada nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água e uma albarrada. Provaram cada um seu bochecho, mas não beberam, apenas levaram a boca e lançaram fora. Vi um deles, uma conta de rosário branco, se fez e lançou as pescoço e depois atirou meteu em volta de seu braço e acenava para a terra e novamente para a conta e para a polar do capitão. Como se daria outro por aquilo? Interpretação de texto. Costume de tratar a cultura nativa descida ao alimentos que para os europeus são comuns e se interessam para objetos que os navegantes são sem valor. Migração. O choque cultural passa pela falta de entendimento entre grupos tão distintos. A conversão se estabelece, então, por meio de gestos. Escambo. O escravão faz o primeiro registro da prática no país. As trocas são muito comuns durante a colonização, pois o índio não conhece o dinheiro. Leitura. A primeira missa realizada em solo brasileiro evidencia as diferenças entre a visão de um mundo do homem branco e do habitante local. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu, e mandou a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu, e dentro levantar um altar muito bem arranjado. E ali, com todos nós, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos assistiram, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava, com o capitão, a bandeira de Cristo, com que sairia de Belém, a qual esteve sempre bem alta da parte do Evangelho. Acaba a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos, lançados por essa areia, e pregou uma solene e proveitosa pregação da história evangélica, e no fim tratou da nossa vida e do nosso achamento desta terra, referindo-se à cruz, sob cuja obediência viemos, que veio muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de ontem.
com seus arcos e setas, e andava folgando. E olhando-nos, sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós, sentados, atendíamos à pregação, levantaram-se muitos deles, e tangeram cono ou buzina, e começaram a saltar e dançar um pedaço. Interpretação de texto. Missão civilizatória. Os portugueses aproveitam suas viagens para impor sua religião e ideologia. Não é diferente ao conquistarem o território brasileiro. Curiosidade: alguns nativos acompanham a construção do altar e a missa com interesse, o que leva os europeus a achar que não tinham religião. Crenças diferentes. Índios e europeus dão significados distintos à realidade. Os indígenas reagem ao fim da missa cantando e tocando flautas, chocalhos e buzinas. E logo que a resolução foi tomada, perguntou mais se seria bem tomar aqui por força um par destes homens, para os mandar a vossa alteza, deixando aqui em lugar deles outros 2 destes degredados. E concordaram que não era necessário tomar por força homens, porque costume era dos que assim a força levavam para alguma parte dizerem que há de tudo quando lhes perguntam, e que melhor e muito melhor informação da terra dariam 2 homens desses degredados, que aqui deixássemos do que eles dariam, se os levássemos, por ser gente que ninguém entende, nem eles cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer que muito melhor estoutros, ou não digam quando cá vossa alteza mandar, e que portanto não cuidássemos de aqui por força ninguém, fazer escândalo, mas sim para o de todo amansar e apaziguar, unicamente de deixar aqui os 2 degredados quando daqui partíssemos. E assim ficou determinado por parecer melhor a todos. Interpretação de texto. Missão de paz. Os portugueses entendem que as circunstâncias permitem o contato pacífico com os nativos, que nada têm a esconder das ambições portuguesas. Modo de vida nativa. Aconselhamento à coroa portuguesa a não enviar expedições civilizatórias, pensando que os nativos não aprenderiam a língua e os modos civilizados dos europeus. Aliveries eis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados assim pelos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre eles andava uma, com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Também andava lá outra mulher, nova, com um menino ou menina, atado com um pano aos peitos, de modo que não se lhe viam, senão as perninhas. Mas nas pernas da mãe e no resto não havia pano algum. A interpretação do texto agora. Modo de vida nativa. Modo de vida naturalista, inocente, sem os pudores pré-estabelecidos na ética e moral de conduta europeia.
O modelo de convivência entre os nativos. E naquilo ainda mais me convenço que são como aves ou animárias montezinhas, as quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que as mansas. Porque os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais. E isto me faz presumir que não tem casas nem moradias em que se recolhe. E o ar em que se criam os faz tais. Nós, pelo menos, não vimos até agora nenhumas casas, nem coisa que se pareça com elas. Mandou o capitão, aquele degredado, Afonso Ribeiro, que fosse outra vez com eles. E foi, e andou lá um bom pedaço. Mas à tarde regressou, o que o fizeram eles vir. E não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhes tomaram nada do seu. Antes, disse ele, que lhe tomara um deles umas botinas amarelas que levava e fugia com elas. E ele se queixou, e os outros foram logo após ele, e as tomaram e tornaram-lhes a dar. E então mandaram-no vir. Disse que não vira lá entre eles, senão umas choupanias de rama verde e de feteiras muito grandes, como as de entre Douro e Minho. E assim nos tornamos as naus, já quase noite, a dormir. Interpretação de texto. Modo de vida nativo. Modo de vida naturalista que, inicialmente, o escrito acreditava que viviam ao relento, como a fauna. Mas, posteriormente, a exploração de dos oficiais, a mão do capitão, verificou-se cabanas como locais de descanso e pernoite. Modelo de convivência familiar entre os nativos. E o capitão mandou aquele degredado Afonso Ribeiro e aos outros 2 degredados que fossem meter-se entre eles, e assim mesmo a Diogo Dias, por ser homem alegre com que eles folgavam. Foram-se lá todos e andaram entre eles, e segundo depois diziam, foram bem 1 légua e meia a uma povoação, em que haveria 9 ou 10 casas, as quais diziam que eram tão compridas cada uma, como está nau capitaina, e eram de madeira, e das largas de tábuas, e cobertas de palha de razoável altura, e todas de um só espaço, sem repartição alguma. Tinham de dentro muitos esteios, e de esteio a esteio uma rede atada com cabos em cada esteio, altas em que dormiam, e debaixo para se aquentarem, fazia seus fogos, e cada casa tinha 2 portas pequenas, uma numa extremidade e outra na oposta, e diziam em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas, e que assim os encontraram em que lhe deram de comer dos alimentos que tinham, a saber, muito inhame e outros sementes que na terra dá, que eles comem, e como se fazia tarde, fizeram-nos logo todos tornar, e não quiseram que lá ficassem nenhum. Interpretação de texto. Modo de vida nativa. Modo de vida naturalista que inicialmente o escrito acreditava que viviam ao relento como a fauna, mas posteriormente a exploração de um dos oficiais e mando do capitão verificou-se grandes construções rudimentares para acolher toda a população daquele grupo familiar, como locais de convivência, descanso e pernoite.
nosso batel, disse o capitão que seria bom irmos em direitura à cruz, que estava encostada a uma árvore, junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos, e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. E a esses 10 ou 12 que lá estavam, assinaram-lhes que fizessem o mesmo, e logo foram todos beijá-lo. Parece-me, gente de tal inocência, que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque certamente essa gente é boa e de bela simplicidade, e imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons ossos, como a homens bons, e o ele-nos para aqui trazer, creio que não foi sem causa, e portanto Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da salvação deles, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Interpretação de texto. Inspiração religiosa. A fé católica inspira o homem europeu do século XVI a buscar a conversão dos nativos em sua inocência.